Continuando nessa terça-feira, nossas exposições, terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, a terça-feira gorda do Carnaval e encerramento do Carnaval, vamos encerrar esse assunto que nós também já encerramos, esse modelo de análise, talvez voltemos, mas mais dessa forma esporádica. Vamos analisar algo que nós já falamos ali, que é totalmente semiótico, que é o Carnaval, principalmente as escolas de samba. As escolas de samba, elas surgiram dentro da característica do samba e dentro do movimento negro, em que eles procuravam no Carnaval, tinham uma certa liberdade, até para a tradição da Igreja Católica, saíam e festejavam, tinham uma espécie de férias, né? Do trabalho dos negros, e eles comemoravam rememorando a sua cultura, né? Isso é da história do Brasil. E daí surgiu a escola de samba e a tradição da escola de samba no Carnaval. E eles rememoram sempre, lá na África, era um estado que tinha reinos, né? Reinos em sentido não tão clássicos, né? Reinos mais no sentido da transição da pré-história, em que o rei era um deus, praticamente, né? Então, e tem as vestimentas muito alegóricas, com aquelas plumas, aquelas tudo, porque lá não tinha, mas a África é um lugar de floresta, que tem uma variedade muito grande da fauna, de animais. Eles pegavam petrechos dos animais para comemorar, né, e relembrar, e mistura um pouco com os reinos do Ocidente, né, com aquelas roupas rodadas, e algo simulando algo de rainha, muitas pedras, imitações de pedras preciosas, de riqueza, tudo, né? Aí um pouco é bom isso, agora um pouco são povos, igual eu falei, muito ligados a reinos da Idade Antiga. E a Idade Antiga, por exemplo, perseguiu os escravos. Eles eram escravos aqui, mas nos reinos deles, eles tinham escravos também, pessoas subordinadas. E muitos reinos cruéis. E tanto assim, e eram muito... o negro é muito sensual, né? Mas uma sensualidade, em alguns casos, meio machista. A gente já viu, né? Mas não é a crítica à condição de negro. É histórica, igual tem machismo do branco, tinha lá nos negros, tanto assim que reflete uma das religiões, não oficialmente, mas de práticas, que tem muitos adeptos muito, vamos dizer assim, machistas, né? As islâmicas, elas têm grande aceitação na África, né? Tem até o famoso grupo, né, terrorista, o Boko Haram, que é um grupo islâmico. Eles castram as mulheres. Então, mas fora isso, tem aquele significado de alegria, tudo, não é? E de mostrar que, apesar de todo o sofrimento, eram capazes de criar cultura. Inclusive, essa situação, ele vai contra o marxismo. Aí Marx errou, que ele fala que a cultura surge a partir do momento que a pessoa vê satisfeitas todas as suas condições materiais.
os negros não tinham quase condição de satisfação das condições básicas culturais nenhuma, materiais nenhuma, eram violentados, trabalhavam dia e noite, mas tinham uma necessidade de cultura. Então a cultura, aí já é uma análise filosófica, né? A cultura já é um fator de deságua e de transformação também. Né? E vem essa tradição, criou-se a escola, depois abriu, os brancos gostaram, as músicas são alegres. Né? Aqui é um país tropical, por condição já, o calor já agita a gente, né? Muitas vezes a gente soa muito, cansa, mas então aqui os latinos mais característicos são das costas mediterrâneas, mas são também mais, vamos dizer assim, um termo brasileiro, fogosos, né? Os portugueses, os espanhóis, os italianos, mais sensuais e fogosos, assim, por conta do clima do Mediterrâneo, que é um clima mais quente, né, vamos dizer assim, que o clima ó, que vai chegando por norte, já perto dos polos, onde domina o frio. E assim, essa é a nossa análise. Hoje tem as escolas hoje não nós vemos sempre reclamando, elas pararam no tempo com algumas formas, a gente olhando, assim, antigamente, principalmente na década de 80, com o Joãozinho de 30 deu um up, assim, né? Joãozinho 30 sempre inovava com novas alegorias, novas formas de exposição, tudo, né? Mas depois de Joãozinho 30, não mais tem tentativas, mas não teve a repercussão, né? Que se tinha das escolas. A gente vê assim, parece que é a mesma coisa. Poderia fazer algo mais tropicalista, colocar alguma coisa eletrônica, ficaria interessante se fizesse isso. Já colocaram um rap, mas é só cantado, mas a orquestração, vamos dizer, né, é aquela orquestração básica da escola de samba. E poderia colocar um amplificador, teclado, alguma coisa assim. Nós temos um conjunto, ele tem músicas africanas em que eles incorporam a tecnologia, né, os talking heads, ouvir e tentar incorporar no samba aquelas inventividades do grupo, né, dos talking heads, de pegar os ritmos, né, como Burning Down the Flower, muitas vezes é um sambão, né? Um disco Remain Light é cheio de dicas de como, né? E a escola poderia fazer isso, nem que tivesse que fazer uma ala só de gente com material eletrônico, né? Mas seria uma inovação. E vamos ver como seria isso, né? Tem os baianos, mas já tão velho, Caetano Veloso, Gilberto Gil, poderia dar um toque. E no Rio tem Jorge Ben, que ele fez o samba rock, né? O swing do samba, me fugiu o termo que Jorge Ben usou, já pega baixo e teclado, né? Aquele suíte várias suítes que ele fez das músicas dele, tem muito baixo, muito teclado. Então essas pessoas pegar essas influências para fazer uma escola de samba mudar um pouco, né? Está muito monótono e muito repetitivo. Os temas, muitas vezes, eles procuram variar os temas, tudo, mas a organização musical é a mesma, né? É a mesma. Então era isso que nós queríamos falar desse fim de carnaval. E bom feriado, resto de feriado a todos e boa tarde.